Vamos começar a aula hoje, lembrando das nossas últimas duas aulas, tá? O Enem vão ser 5 questões, tá? Individuais. O texto vai ser sempre em espanhol e a questão e as alternativas vão ser em português, tá? No Enem, as 5 alternativas, né? A, E. Lá no PAV vão ser um texto inicial na prova e são 2 ou 3 questões de acordo com o texto, tá? O texto vai ser em espanhol também e as perguntas vão ser em português. Ali nas perguntas do PAV vão ser 6 alternativas. Em vez do Enem, que é A até a E, a gente vai ter a AF, tá? Não esqueçam que sim, pode apresentar algum termo em espanhol na questão, mas o termo vai estar dentro do texto, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha em questões hoje, que eu tinha dito na última aula para vocês. E o que o Enem vai cobrar de vocês, assim como o PAV? A gente já tinha falado. Ele espera que vocês façam uma leitura muito minuciosa do texto, tá? Que vocês consigam interpretar esse texto. E para fazer isso, a gente precisa saber de gramática, certo? Então, a gente vai começar hoje as aulas de gramática, tá? E também vamos lembrar da aula da professora Patrícia de semana passada, o scanning e o skinning. Scanning é aquela leitura rápida, vai dar uma olhada na questão, vai ver o que está te pedindo, vai ver uma palavra-chave, vai atrás dessa palavra-chave que vai dar tudo certo, tá? E o skinning é aquela leitura mais geral do texto, tu vai dar uma lida rapidinho, vai tirar mais tempo da tua prova, mas de repente, às vezes, é melhor para quando o texto é mais a questão é mais de interpretação, tá? Falei rápido, gente. Desculpem. Vou dar uma diminuída no ritmo aqui. Agora vamos entrar na gramática. Hoje a gente vai estudar artigos e preposições. Artículos em espanhol, tá? Não é muito lado diferente do português, tá? É super comum. Não vai pedir para vocês no Enem lá, qual artigo que define o termo tal. Vai estar lá, e você vai ter que saber diferenciar o que vai ser um artigo, o que vai ser um pronome, o que vai ser uma preposição, tá? Mas o PAV já cobra de vocês um conhecimento mais profundo na gramática. Inclusive, hoje nós temos uma questão do PAV de artigos, tá? Não se apavorem, vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma chargezinha para vocês, tá? Do Gaturro, uma das charges que cai no Enem, cai no PAV, tá? E aí aqui, Gaturro, ¿ya tienes todo para el cole? A ver, el guardapolo, la mochila, los libros, la cartuchera, la manzana, sempre me olvido lo mismo, las ganas. Ó, vamos lá, ó. Tá mostrando ali para vocês. Lá, los, tá? Então, a gente vai estudar eles agora. Os artigos, tá? Eles são termos variáveis, ou seja, eles vão mudar se a sua palavrinha que ele estiver acompanhando vai ser feminino, masculino, plural ou singular, tá? Eles sempre vão anteceder ou um substantivo, ou eles vão substantivar um advérbio, por exemplo, tá? Não, minto. Menti, gente. Viu? Ó, me confundi. Não é ele, é outro artigo que a gente vai ver. Ele vai só anteceder os substantivos, tá? E eles vão indicar gênero e o número, tá? Esses termos possuem 2 classificações, ali como tá. Os definidos e os indefinidos. Os definidos vão ser algo específico. Então, é ele, que é o nosso o, los, que é os, lá, a, las, as, tá? Não é difícil de pensar. Então, se os definidos eles vão me dar alguma coisa específica, os indefinidos eles não vão especificar nada. Então, eles não vão especificar um número. Eles vão botar um. Um o quê? Não sei. Unos, una, unas. Vamos supor assim. Unos chicos. Quantos? Não sei. Unos ticos. Tá vendo? Então, vamos lá. Ó, igual eu tinha falado, os artigos definidos indicam algo específico, que já foi mencionado. O feminino é lá e las, e o masculino é el e los.
el, sem acento. Tá? Fiquem espertos que o el com acento vai aparecer depois. Os indefinidos serão usados para indicar algo geral, algo não específico, assim como eu falei. Ele vai indicar alguma coisa, ele vai indicar um copo, mas ele não vai indicar quantos copos tem, tá? Ele vai dizer que tem mais de um ou que tem um, tá? Então, ó, o feminino é una, unas, e o masculino é unos. Tranquilo até aí, pessoal? Deu uma confundidinha aí, mas depois a gente volta lá nas questões, a gente vai trabalhar mais. Mas a gente tem uma regra, que às vezes pode confundir, que é a eufonia. O que é a eufonia? A eufonia é uma mudança que vai alterar o artigo lá por ele. Ele vai alterar o artigo feminino lá para o masculino ele. Mas vai a palavra vai se tornar feminina? Não. O que vai acontecer? Essa troca do lá por ele vai ser só para o som não ficar igual. Por exemplo, lá, água. Eu, quando vou ler, eu não vou falar lá, água, eu vou falar lágua. Vai ficar tudo junto. Eu não vou especificar o que vai ser um artigo e o que vai ser o meu substantivo. Vai ficar tudo junto, tá? Então, o que a gente faz? A gente altera esse lá para ele, para não ficar com som igual e tudo junto. Vai ficar ele, água. Água vai deixar de ser feminino? Não vai deixar de ser feminino. Vai só trocar o artigo para não ficar com essa palavra toda junta, tá? Mas fiquem tranquilos. Isso vai acontecer com substantivos. A palavra só pode ser substantivo para poder trocar. Além de ser substantivo, ela tem que ser feminina, tem que ser tônica, ou seja, o acento tem que ser nessa primeira sílaba, e tem que começar com A ou HA. Precisa saber disso? Vai cair na prova o artigo? Não, mas se você ver lá, você precisa saber que o feminino é lá, o masculino é ele, mas se tiver um substantivo feminino com A ou H, A tônico, vai mudar o teu artigo, tá? Só para não ficar aqui lá. Gente, lá, ó, quando eu comecei a falar dos artigos, eu troquei, lembra? Que eu falei que era para substantivar? Quem substantiva o adjetivo é o artigo neutro lo. Lembra lá o artigo feminino e o masculino, tá? O masculino é el e o plural é los. Tem um artigo que é bem parecido com esse nosso plural masculino do los, que é o lo. Mas ele não é o o do espanhol. Ele vai acompanhar um substantivo que não tem função de substantivo. Ou seja, vai ser aquele advérbio. Aí, ou aquele adjetivo ali, eu trouxe para vocês, ó. Um exemplo com adjetivo. Viste lo alto, alto que é adjetivo, lo alto. Então, eu estou substantivando um adjetivo. Ali no advérbio, vou estar substantivando um advérbio, um particípio, uma preposição, um pronome relativo e um pronome possessivo. Tá? Ele vai sempre aparecer para dar essa noção de substantivo para algo que não é um substantivo, tá? Então, mas a dica é, se vocês verem lo, não é o artigo o. Ele está substantivando alguma coisa. Vamos seguir? Se ficar alguma dúvida, gente, botem no chat, que eu tô de olho aqui. Mas, ó, ali, atenção, ó. O artigo ele, com ele e o acento. Tá, mas tão parecido, só tem um acento ali. O que vai fazer? Não confunde, gente. O ele sem acento, ele vai ser o nosso o. E o el com acento, que é a nossa tilde, esse acento, ele vai ser o pronome ele. Sabe? Eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Tá? E aí o ele e o lo é a mesma coisa. O ele vai ser o nosso artigo o, e o lo vai ser aquele nosso artigo que vai substantivar algo que não é um substantivo. Lá no 1, que é o nosso artigo indefinido. Sem o e o n, gente. O, n, o é o dos numerais, sabe? 1, 2, 3. Uno é um
é quando você vai dar uma taça, uma copa, tá bem? Acho que eu até falei errado o copo, gente, perdão. Por favor, o Lucas me corrija se eu falei errado. Vamos entrar para as preposições, que eu estou ansiosa para trazer as questões para vocês. As preposições, elas são maiores, é uma lista maior. Lá nos artigos, a gente tinha 4, o artigo indefinido, né, o neutro lá, são 5, perfeito. As preposições, elas são um pouquinho maiores, tá? Inclusive, elas apareceu uma tirinha lá, que é essa aqui, hoje para divulgar a aula. Essa aqui, mas não vai. Esta, do Gaturro também. Aí ele vai. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre. Tudo isso é uma preposição. Mas o Gaturro falou todas as preposições e ela só cria uma proposição, não uma preposição. Ela cria uma proposta, gente, não uma preposição. Então, o que vai ser as nossas preposições? As nossas preposições vão ser termos invariáveis. Se o nosso artigo concordava em gênero e número, as preposições não. Elas vão ser elas e o resto é que vai mudar, tá? E aí, cada uma vai ter um terminho lá, que eu trouxe elas bonitinho, o que significa cada uma, tá? Essas preposições, elas vão estabelecer uma conexão entre duas palavras, tá? Aí tá ali, ó. A, ante, bajo, com, contra, de, desde, en. Isso, Lucas. Copo de água, um vaso e uma taça. Eu me perco toda também. Vamos lá. Preposições. A, ante, bajo, com, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, segundo, sim, sobre e trás. Tem mais algumas, tá? São 23 no total. Mas essas são as mais utilizadas. As outras, elas geralmente têm um significado igual. Então, essas são as mais utilizadas. Eu trouxe essas para vocês. Ó, o A expressa direção, lugar, finalidade, movimento e tempo. Boiar, praia, vou à praia, voe a praça, não. Gente, eu tô toda. A praça é praça, tá? Ou eu falando praia em português, falando praça em espanhol, desculpe. Ante refere-se a uma situação definida, também situação de sentido figurado. Ante pode ser o antes. Eu estou ante uma taça de água. Estou à frente de. Bajo, abaixo. Com, contra, de, desde, durante, em. O entre, se eu não me engano, tinha ali antes, não? Situações no meio, entre as coisas. Hacia e hasta, apesar de ser bem parecido, eles indicam direção e limite, tá? O eu vou é o mesmo até, tá? O hacia é o até. Vou até. Não, minto. Hasta, vou até, indicando limite. Mas hacia também é até. Ai, gente, hoje eu tô confusa, perdão. Tá. Para, por, segundo, sim, sobre e traz. Olha, quando eu falei o Ásia é em direção a, tá? Esse é o significado. Apesar de eles serem bem parecidos, o Ásia e o asta é o até e o Ásia é em direção a, tá? E aí o traz e detrás, tá? Atrás é após, depois de. E trás é atrás, detrás, tá? Detrás, trás é após. E ali os meios de transportes também tem uma diferença, tá?
Inclusive ficou em português ali, o en é en, tá? Depois eu vou corrigir para botar ali para vocês no slide. Quando eu vou em um meio de transporte, eu vou ir em trem, ir em avião, ir em ônibus, ir em coche. Eu vou em transporte, tá? E aí, se eu vou de outro jeito, quando eu vou em um meio de transporte, eu vou sozinha, eu vou a pé, ou eu vou a cavalo, eu vou a nado, eu vou de bicicleta, sabe? É isso, é en e a. As contrações são comuns na língua portuguesa também, mas no espanhol a gente vai ter só duas, tá? Que é o al, que é mais ou menos o nosso ao, e o del, que é o nosso do, tá? Aí vai ser o al mais o ele, que vai ser o a mais o ele, que vai ser al, e o de mais o el, que vai ser dele, tá? E como é que isso vai mostrar nas nossas provas? Gente, igual eu falei para vocês, não vai cair uma questão em específico pedindo para vocês, selecione a preposição, selecione o artigo. Ele vai aparecer no texto de vocês e aí vai ter que encaixar. Só no PAV que de repente pode aparecer algo mais ou menos como essa atividade que a gente vai trazer agora. Eu vou. Vai aparecer assim, ó. Vamos fazer diferente, igual as aulas do Lucas que ele fazia o ano passado. Vou copiar um pouquinho. Vou apresentar para vocês enquetes, tá? Vou botar a questão. Vocês leem o texto, leem a questão, tá? E aí vocês selecionem qual alternativa vocês acham que é. Fiquem tranquilos, eu não sei quem é que colocou. Vocês também não vão saber quem colocou certo ou quem colocou errado, tá? Só para a gente poder fazer isso juntos. Isso aqui é uma questão do PAV de 2018, tá? Da segunda etapa. E eu trouxe ela porque vocês vão ver que tem umas lacunas ali. E uma dessas atividades vai ser preencher essas colunas, tá? Eu vou deixar um tempinho para vocês lerem a questão e a gente vai para as questões. Já conseguiram terminar de ler o texto?
Posso passar para as questões? Ai, gente, alguém me responde. Vai que eu caí. Ai, gente, eu vou começar a ler os textos daí. Já que vocês não estão me respondendo, que tristeza. Achei que vocês estavam mais produtivos. Elogiei tanto vocês na primeira aula. Bora lá, Clarinha. Posso? Ai, obrigada, Sofia. Tá. Eu vou dar um zoom aqui, que ficou muito pequenininho, tá? E essa questão aqui é para marcar verdadeiro ou falso sobre o texto, tá? Então, Granada é no território muçulmano? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Vou botar aqui se era verdadeiro ou falso para ver. Botem aí, galera, se é verdadeiro ou falso. Que aqui não anda se vocês não me responderem, pelo menos alguém. Ninguém, gente. Eu vejo quem. Não vejo quem coloca, mas eu vejo quantas pessoas votam. Vamos lá, vocês acham que Granada é no território muçulmano? Senão eu vou responder com vocês. Vamos lá. Granada era ou não era um território muçulmano? Vamos ver aqui. Las mezquitas siguen abiertas en Granada 7 años después de tu rendición, este último reducto de los musulmanes en Espanha. Não me falou nada aqui. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Moros llaman los españoles cristianos a los españoles a la cultura islámica. Bueno, islâmica, né? E os muçulmanos. Vamos lá. Vai estar aqui. Por ordem del arzobispo Cisneros, mataron los sábios muçulmanos de Granada. Então, Granada era um território muçulmano? Vamos lá, gente. 3 pessoas me responderam. Granada era. Olha bem esse. A prisão de los sábios muçulmanos de Granada. Se Granada tem sábios muçulmanos, será que Granada então não é um território muçulmano? Ó, 5 pessoas me responderam, tá? E 3 pessoas acertaram. Então vamos lá. Então a A não é, certo? Se o primeiro é verdadeiro, a A já não é. Então, beleza. A gente tem as opções de a segunda ser falsa ou ser verdadeira. Então vamos lá. Os muçulmanos que negaram o batismo foram expulsos de Granada? Vamos lá. A gente tinha visto aqui, ó. Moros chamam os espanhóis cristianos a los espanhóis da cultura islâmica. Deixa eu liberar aqui a enquete para vocês. Que levam aqui 8 siglos. Miles e miles de espanhóis de cultura judía han sido já condenados al destierro. A los moros também se dará a elegir entre o batismo e exílio. E para los falsos conversos arden las hogueiras e la Inquisição. Então vamos lá. Os muçulmanos que negarem o batismo foram expulsos? Ele acabou de dizer. Vou voltar lá naquela partinha que a gente leu, que tá aqui, ó. Neste aqui.
Vou deixar os mesmos 5 que me responderam antes responderem agora. Olha, ele fala de exílio, gente. Olha, 6 pessoas já responderam, 7. Ai, que maravilha. Então vamos lá, ele fala mesmo ali, ó. A los moros, que é como eles chamam os espanhóis cristãos, tá? Também se dará a escolher entre o batismo e o exílio. Então, sim, gente, os muçulmanos que se negarem ao batismo foram expulsos de Granada, tá? Então, 7 pessoas acertaram. Muito bem. Então, ali a gente já tira a B e a D. Então, a gente vai ficar com a C, a E e essa não tem F. Perfeito. Então, a gente vai ficar a B e a E para ver se é verdadeiro ou não, tá? A gente vai assim. Então, a C ali é o quê? Os muçulmanos que aceitaram o batismo foram queimados nas fogueiras da Inquisição? Não, né, gente? Porque se era para ou batizar ou era para ser exilado, como é que os que aceitarem o batismo vão ser queimados, né? Então, a gente sabe que é verdadeiro. Então, a nossa resposta vai ser a E. Ali bonitinho, nosso gabarito. E, gente, a gente vai indo pelo. A gente vai indo assim, tá? Por saber ou não a questão. Vai. A, a deu certo, sei que é verdadeiro. A B, sei que é verdadeiro. A C, bom, é verdadeiro ou falso? É falso. Então, já nem olha para as outras, entendeu? Se é a única alternativa ali, que era a terceira falsa e as duas primeiras verdadeiras, taca nessas, tá? Então, agora vamos para o próximo. Aí, agora a gente chegou nos artigos. Essa eu não vou perguntar para vocês, tá? Essa eu vou até diminuir o zoom aqui para vocês. Já adianto que não é a F, tá? E eu quero ver vocês completarem, tá? Essa enquete. Completem aí para mim os artigos. Sei que vocês têm capacidade. Ali eu vou só dar uma errata na prova ali. A questão é alternativa cujos artigos preencham corretamente as lacunas. E ele dá um artigo ali para vocês que é o LES. O LES ele não é um artigo, ele é um complemento indireto, tá? Mas se vocês acharem que um complemento direto pode ser colocado nas lacunas, não tem erro, tá? Se você acha que é, tá perfeito. Vou até desligar meu áudio aqui para não influenciar vocês. Gente, antes de vocês terminarem de votar, lembrem o que eu disse para vocês sobre os artigos. Eles sempre vêm antes de um substantivo. E o lo que está ali, ele vai substantivar algo que não é um substantivo. Aí vocês têm que lembrar lá daquela listinha lá que eu dei para vocês antes, que são os adjetivos,
Advérbios, pronome. Vamos lá, gente. Foram 6 pessoas. 7. São 10 aí. Só mais um. Vou divulgar com 7, então. Acho que vocês estão muito tímidos ou estão fugindo de mim hoje. Tá aí, pessoal. Nós tivemos 2 pessoas que escolheram a A, 2 pessoas que escolheram a B, uma, 2 a D, uma para B, uma para C e uma para E. E aí? Vocês querem descobrir? Não deixa assim? Vamos lá. Vamos colocar. A primeira lacuna a gente tem aqui, ó, dessa linha, tá? A los moros também se dará. E aí, dará é um substantivo? Dará é algo que o lo possa ou los. Vamos ver se vocês acham. A los moros também se los dará a elegir. Dará, será que pode ser um substantivo? Já que a los moros tá ali? Acho que não, né, gente? Então a gente vai botar o quê? A los moros também se les dará. Vai ser um complemento indireto ali, tá? Então, se é les, a gente tem a B, a D e a E, tá? A B, a D e a E. Vamos lá. O próximo vai ser aqui. Se les dará a elegir entre o batismo e exílio. Exílio é um substantivo. Então, a gente não vai botar o lo. Então, não vai ser o B, vai ser o AD ou a E. Vou continuar. E para os falsos conversos, arden la hoguera de la Inquisición, la unidad de la España, esta España que está descoberto América, no será resultado de la suma de sus partes. Não será resultado. Ele também. Continuamos com DE. Vamos lá. Por ordem do arcebispo, llaman a prisión los muçulmanos de Granada. Acho que eu pulei algum, né? Para vir para cá. É, eu pulei aqui. Não pulei nenhum, não, gente. Tá tudo certo. Aí aqui. Desde alto. Vamos lá, entre a D e a E. El alto. Desde el alto ou desde lo alto? Alto vai ser um substantivo? E aí? Me digam, alto é um substantivo? Sim ou não?
Porque se for substantivo, é ele. Mas se não for, é lo. Vamos lá, eu preciso de a última pessoa aí para botar. Tadã! Gente, tá aí, ó. 4 pessoas votaram não, 3 pessoas votaram sim. Mas alto não é um substantivo. Alto vai ser um adjetivo. Quando você chama a pessoa de alto, você está adjetivando ela, né? Você está dando um adjetivo. Então, para a gente tornar o alto um substantivo, a gente vai usar o lo, tá? Desde lo alto. Se ele fosse um substantivo, seria desde el alto, tá? Então, como ele não é um substantivo, ele é um adjetivo, a gente vai substantivar ele com lo. E aí a nossa resposta certa vai ser aí, tá? Alguma dúvida? Não? Ninguém me responde aqui, não vai responder de novo, né? Então vamos lá. Vamos passar para uma questão do Enem. Esse texto eu já tinha trazido para vocês, tá lá na primeira aula, e eu falei que a gente vai retomar essas atividades que eu mostrei, que eu só coloquei para ver como é que caía. E aí a gente vai começar com ela, tá? Então vamos lá, vamos praticar uma técnica de leitura aí que a professora Patrícia trouxe pra gente. Vamos praticar o scanning. Vamos ler primeiro a questão? Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nesta introdução, o uso da expressão augúrio áciago remete ao a. Então, a gente vai no texto e vai catar esse termo, tá? Eu vou facilitar as coisas para vocês, que hoje vocês estão me deixando falando sozinha. E aí eu vou dizer para vocês que ela está aqui, enfim, ó. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos. Siempre que se los contrataban en ayunas, pero no había divertido ningún augurio aciago en esos dos sonhos de su hijo. Então tá, ela, né? A nossa Plácida Lineiro fala, usa essa expressão augúrio áciago, tá? Pra, numa dessas lembranças. E essa expressão aqui, onde ela está falando sobre intérprete, sonhos, vai me dar uma questão aí. Aí agora vocês leem as questões e me digam qual que é certo. A, B, C, D ou E. Vou até diminuir aqui o zoom para vocês poderem ler um pouquinho daqui, onde a gente viu aqui o termo. Eu acho que ficou muito longe. Vou deixar só a questão para vocês. Vocês conseguem ver se eu deixar ela grande? Eu acho que vocês não vão. Perfeito. Vou deixar ela grande assim, para vocês conseguirem ver o texto em si, porque senão vocês não vão saber direitinho a resposta. Lembre que a professora Patrícia disse lá na segunda aula sobre o scanning. Dá uma olhadinha na primeira parte do texto.
no meio do texto, no fim do texto, para você saber mais ou menos com que você está lendo, tá? Porque às vezes a parte importante do texto não tá só no termo, tá? Tô dando muita dica. Cinco pessoas responderam, eu vou deixar só nas cinco, tá? Porque agora eu olhei o horário e eu tenho mais questões para trabalhar com vocês. Então, ali, pessoal, eu vou. Ali, como eu falei, lembrem, porque a professora Patrícia falou: lê um bocadinho do primeiro, lê um bocadinho do meio, lê um bocadinho do final. No final, a gente já saiu lendo por causa do termo do augúrio aciago, tá? Então, vamos lá. Primeiro ali, ó. El día en que lo iban a matar Santiago Nazar. Santiago Nazar é a filho dela. Ele fala sobre intérprete de sonho. Então, qual vai ser a nossa resposta? A B. O destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos seus sonhos. Ela sempre falava que ela interpretava sonhos. Ela tinha sonhos que alertavam ela coisas que iam acontecer. E ela foi incapaz de interpretar um sonho sobre a morte do filho, tá? Então, nossa resposta da questão do Enem de 2018 é a letra B. Vamos para mais uma aplicação do PAV. Polêmicas no Brasil por um desfile de adoção dos ninhos. De los niños. Eu não vou deixar vocês lerem aqui, porque eu trouxe ela em todas as questões, tá? Então, aqui. O termo sin embargo, que é esse aqui, ó, tá em negrito, na linha 12, pode ser traduzido como? Me contem como ele pode ser traduzido. Podem ler ali, gente. Depois eu tenho um esqueminha ali que eu acho que eu não trouxe, mas eu passo para vocês no final. Para vocês lerem. Só 4 pessoas me responderam. Vou botar aqui no bate-papo para vocês um esqueminha que a minha professora de espanhol passou para mim. E tem uma musiquinha, ao que embora mesmo que, sin embargo, no entanto. Tá? E aí, entretanto, também, então, é a letra B, pessoal. O sin embargo é entretanto. Vamos lá. E é uma preocupação por esse tipo de atividade, tá? Vamos para a próxima. O trecho do texto, el acto celebrado el pasado martes ha sido comparado con la venta de ganado
e de esclavos pode ser traduzido ao português como... Óbvio, pessoal, o Pavi vai cobrar de vocês gramática, até uma tradução. Lembrem, espanhol pode ser parecido com português, às vezes ele dá uma enganada, mas a gente sabe pelo contexto. Vou dar uma ajudada para vocês, tá? Vamos pensar nos 5 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Em espanhol vai ser lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Tem dia da semana aí, gente. Vou colocar ali no bate-papo os dias da semana para vocês também. Vou finalizar nossa enquete. E ali, ó, B ganhou 4 votos e A ganhou 1, tá? O trecho ali vai ser assim: o ato ocorrido, celebrado não é celebrado, de celebração, ele passado martes, na terça passada, foi comparado com a venda de gado e de escravos. Então é a B. O ato ocorrido na terça passada foi comparado com a venda de gado e escravos. A terceira ali, ó, a terceira ali, não, minto, com 2 questões, tá aqui. A nossa alternativa. No Drive eu tirei esse xizinho, para não deixar tanto slide para vocês. E aí tá bem em cima o gabarito, tá? Tá bem nesse cantinho aqui, que eu tô passando o vermelhinho assim. Bem nesse cantinho aqui. Bem pequenininho para você fazer a questão e não olhar a resposta. 43. As afirmações sobre o texto. Leem as afirmações ali, o evento, adoção na passarela convidou meninos e meninas de rua para desfilar. O evento ocorreu no último dia 24 de maio, numa terça-feira. O evento tinha o objetivo de dar visibilidade a crianças e adolescentes que cumprem com os requisitos para ser adotados. 4. O evento foi duramente criticado e comparado à venda de gado e escravos. 5. A Secretaria dos Direitos da Criança e Adolescente se mostrou contrária a este tipo de atividade. Qual dessas está correta?
Gente, vamos lá. O evento Adoção na Passarela convidou meninos e meninas de rua para desfilar. Niños sem hogar desfilan sobre uma passarela de um centro comercial, esperando ser elegidos e, por conseguinte, adotados. E aí, o que vocês acham? Foram meninos de rua para desfilar? Vocês não me respondem mesmo, né, gente? Tá bom. Então vamos lá. Quem me respondeu a vamos lá. O evento ocorreu no último 24 de maio, em uma terça-feira. Aí aqui fala o quê? Tão pequenininho para mim que eu não enxergo, tá só a minha testa aqui para vocês. El ato celebrado el passado martes. Mas não me diz a data, né? Então, a gente não sabe se é dia 24, mas sabe que é na terça-feira passada. Então, vamos deixar essa 2 de lado, que essa 2 aí é meio tenebrosa. 3. O evento tinha o objetivo de dar visibilidade a crianças e adolescentes que cumprem com os requisitos para serem adotados. Eu li ali, né? Então, aqui, Nesse país, mais de 9.500 ninhos e adolescentes estão à espera de uma família que lhes acolha, tá? Então, sim, eram crianças, não eram crianças de rua, eram crianças que estavam à espera de adoção, tá? Então, a 3 está certa. Então, nós temos A e nós temos só A mesmo, porque se a 1 e a 2 não estavam certas, então vamos ver se a ali é 13 e 4, apenas, o evento foi duramente criticado e comparado à venda de gado e escravos. A primeira, né, questão que a gente trabalhou ali era sobre a traduçãozinha lá, duramente criticado, comparado à venda de gado e escravos. Então, era a 2. A 2 não há. 2 pessoas votaram. Vamos para a última questão para finalizar. Mais um texto que eu trouxe para vocês. E nesse texto, Tazar transforma pequenas alterações cotidianas em uma criação literária. Me digam, pessoal. A, B, C, D ou E? Vamos dar uma traduzida no texto, assim, para a gente pensar. Pensa nisso. Quando te presenteiam com um relógio, te presenteiam um pequeno inferno. Ele não gostou do presente do relógio, né? Uma cadena de rosas, um calabouço de ar. Não te dão somente um relógio que te dê muita felicidade, porque esperam que durem, porque é uma marca boa. E aí, ele está denunciando a má qualidade dos relógios modernos? Não é. Ele está falando que quando você te entrega um presente para você, eles entregam mais do que um relógio. Eles te entregam uma felicidade, porque a marca é boa. Então, ele apresenta a possibilidade de sermos presenteados com um relógio? Não, ele não gostou. Ali, ele disse que quando te presenteiam com um relógio, eles te presenteiam com um pequeno inferno, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Pode ser, né? Se você dá um presente, você está, né, colocando o presente como se fosse para se ficar feliz. Desafiando o leitor a pensar sobre a enfermidade do tempo, criticando o leitor por ignorar do relógio. Não, né, gente? Ele vai para a pessoa. O relógio, ele vai determinar tempo, ele vai determinar felicidade por conta da marca, então a gente vai ser a C, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano.
E o nosso tempo acabou. E a nossa aula também, tá? Se tiverem alguma dúvida, lembre de perguntar lá no nosso grupo. Lembre de seguir o desafio nas redes. E os slides vão estar disponíveis no Drive agora, depois da aula.